Então, os diretores da Petrobras, principalmente o diretor financeiro e o presidente, fazem um tour mundial, fazem um circuito de shows, literalmente, comandados pela divisão de relação com investidores, para divulgar o plano da companhia e para mostrar que a companhia está saudável e merece o investimento, merece a confiança dos investidores. E quando fazem essas apresentações, em todas elas, ou seja, eu digo isso, agora eu não estou mais na companhia, duvido que tenha mudado, mas nos 10 anos que eu tive na presidência, em todas elas, tanto o presidente como o diretor financeiro, a primeira coisa que garantem aos financiadores, aos potenciais financiadores, é que os preços da companhia vão acompanhar os preços do mercado mundial. Então, isso é compromisso assumido. Então, a primeira parte da resposta é essa. A gente tem que manter o preço alinhado com o mercado mundial, porque a gente toma dinheiro emprestado em dólar e tem que devolver em dólar. Então, esse é o primeiro pedaço. Ou seja, embora o petróleo esteja sendo produzido aqui, a gente não se financia em real. Ou a Petrobras não se financia em real, se financia essencialmente em dólares. E tem que devolver dólares. Então, esse é o primeiro pedaço da resposta. Agora, tem um segundo pedaço, que é o seguinte: o compromisso da companhia com os investidores é de acompanhar o preço internacional. Agora, o que quer dizer acompanhar o preço internacional? Dentro desse conceito, tem uma possibilidade de variação muito grande. Então, se nós acompanharmos a evolução dos preços no governo Lula, por exemplo, no período dos 8 anos do período do governo Lula, a gente vai ver que, na média, os preços da companhia acompanham o preço internacional, mas não a cada momento. Ou seja, acontecem períodos em que o preço da Petrobras esteve até acima do preço internacional, depois passa outros períodos que está abaixo, mas, numa média, ao longo do ano, ele acompanha. Ou seja, você tem aí uma flexibilidade, digamos, nessa estratégia de como acompanhar. Então, acompanhar tanto pode querer dizer que, na média do mês, na média do trimestre, na média do semestre, na média do ano, eu vou estar equivalente. E outra coisa é a política de preço que se instalou a partir do fim de 2016, a partir do governo Temer, que foi ajuste diário para acompanhar o mercado internacional. E, no caso do diesel, particularmente, no ano de 2017, a Petrobras manteve o preço acima do preço internacional o ano todo, bem acima do preço internacional o ano todo, que acabou resultando naquela greve dos caminhoneiros que este mês está fazendo 4 anos exatamente. Então, nós estamos aqui 4 anos depois, exatamente foi em maio. Em maio de 2018, nós tivemos um evento na reitoria da UFBA para tratar dessa questão. E eu falei naquele evento expondo basicamente esse mesmo ponto de vista. Ou seja, que parece uma coisa incongruente de que o petróleo é produzido no Brasil e a gente tem que manter o preço em dólar. Sim, o petróleo é produzido no Brasil, mas não é com dinheiro nosso, não é financiado no Brasil, ele é financiado no exterior. Então, dentro dessa proposta, desse compromisso que a Petrobras tem com os investidores de manter a paridade com o preço internacional, tem
um espaço de atuação, de flexibilidade bastante grande. Como ele disse, você pode manter equivalente numa média anual, numa média semestral, numa média trimestral, por aí, e assim que assumiu a nova presidência no governo Temer, passou para se ter um ajuste diário, ou seja, toda a oscilação do mercado internacional, que ocorre por um bocado de coisas, ou seja, aqui dentro tem pelo menos dois fatores grandes, Douglas, e todos que fazem com que essa variação de um dia para o outro possa ser muito grande. Uma é do preço do petróleo em si, das coisas que acontecem no mercado mundial que fazem, como agora, sei lá, a guerra na Ucrânia, depois foi em 2014 teve uma grande sobra de petróleo no mercado, que fez que tivesse uma queda muito grande. Ou seja, tem as oscilações do mercado mundial em dólar. Essa é uma fonte de variação. E a outra fonte de variação é o valor do real com relação ao dólar, ou seja, o valor da taxa de câmbio. Então, se a gente pensar em todos os fatores que podem causar essa variação de um e outro elemento, a gente vê que no dia a dia essas variações podem ser muito extremas. E isso é repassado para o mercado, causa uma instabilidade, uma incerteza em quem tem, por exemplo, para falar dos caminhoneiros, o serviço de frete, para falar das empresas de ônibus urbano que estão fazendo a projeção de contrato com as prefeituras. Qual é precisam de um valor de referência, da expectativa de um valor médio. Essas oscilações muito fortes prejudicam esse planejamento e prejudicam que você forme uma expectativa de futuro com relação ao que vai ser o mercado, ou seja, na verdade, prejudica a ação dos agentes econômicos. Então, no governo Lula não houve, nem no governo Dilma, não se praticou período certo de reajuste. Se reajustava sempre que a defasagem se mostrava grande para um lado ou para outro e duradoura, que ela tivesse se sustentando, aí se fazia uma correção. A partir do governo Temer, se fez, então, duas providências. Primeiro, a do acompanhamento diário. Depois, como isso ficou insustentável, você teve a greve dos caminhoneiros e o presidente da Petrobras se trocou a presidência da Petrobras novamente, mas se manteve a estratégia da companhia de ter reajustes com periodicidade pré-determinada. Então, passou a ser 15 dias, agora não sei exatamente quanto é que está, mas acredito que seja por aí, da ordem de alguma coisa quinzenal. Então, essa, digamos, é uma primeira fonte de incerteza, de instabilidade no mercado. A segunda fonte, ou seja, a companhia tem espaço de gestão para fazer com que os preços no mercado doméstico oscilem de uma maneira mais previsível, ou, para dizer do outro jeito, que oscilem de uma maneira menos imprevisível. De como está sendo agora, está sendo muito imprevisível, porque a gente está repassando ao mercado com uma periodicidade muito curta. Então, todas as instabilidades ocasionais do mercado, seja do mercado de petróleo, seja do mercado de câmbio, se reflete diretamente para o consumidor. Isso causa, enfim, uma perturbação muito grande nos planos e na gestão dos negócios. A segunda é que a companhia, além de ter esse espaço de gestão na periodicidade dos reajustes, ela tem também um espaço de gestão na distribuição dos reajustes.
E eu acredito que isso seja muito importante e particularmente relevante, Douglas e todos, para a população, principalmente a população de baixa renda, com relação ao preço do GLP. Então, hoje a gente está praticando o preço de GLP de mercado mundial, que é uma coisa aí relativamente sem sentido, porque as vendas de GLP representam só 8% do faturamento da Petrobras. Ou seja, se a Petrobras mantivesse estável por um período mais longo o preço do GLP, ela poderia, inclusive, compensar em preços de outros combustíveis, a uma pequena diferença, de forma que o GLP primeiro não oscilasse tanto, depois não tivesse onerando tanto a população. Quer dizer, hoje o bujão de 13 quilos está aí R$ 120, 10% do salário mínimo, Deus. Como é que pode? Entendeu? Fica até difícil. Está numa situação que você não pode mais fazer um bolo de aniversário, porque não pode usar o forno, porque usa muito gás. Entendeu? Só pode cozinhar as coisas que cozinha no fogão e rapidinho, tem que ser tudo na panela de pressão. Então, isso tem um impacto muito grande e não precisaria ser assim. Ou seja, a companhia tem latitude para fazer isso. Agora, por que não está acontecendo? Essa é a pergunta. O porquê não está acontecendo é reflexo fundamentalmente da diferença de entendimento no papel da empresa pública dentro da economia. Não é? Então, a empresa pública, ela reconhecidamente, mesmo dentro da lei da sociedade anônima, ela pode, na sua definição de sua estratégia de negócios, levar em conta o objeto social para o qual ela foi constituída. Então, a Petrobras foi criada enquanto empresa pública, com um propósito social. Então, esse propósito social não só é permitido, como ele é esperado. Digo mais, que esse propósito social está explícito nos informes da Petrobras, por exemplo, a Bolsa de Nova York, e, tipicamente, a ação da Petrobras no exterior já cotiza a um preço menor do que outras empresas de porte equivalente, justamente por causa dessa possibilidade de consideração de uma política pública também como parte da estratégia da empresa. Acontece que hoje, do governo Temer para cá, a empresa está sendo gerida como uma empresa privada, ou seja, com maximização do resultado para o acionista. Maximização do resultado para o acionista quer dizer o máximo de dividendos, maximizar a geração de lucro e distribuição de dividendos, e nisso eles estão sendo muito bem-sucedidos. Muito bem-sucedidos. A Petrobras vem gerando resultados sem precedentes. Agora mesmo, nos últimos dias, se anunciou o resultado do último trimestre, é um resultado sem precedentes. E o que fica um pouco, naturalmente, chocante para a população, você pensar que os acionistas estão recebendo dividendo em proporções sem precedentes, quando a população está com dificuldade de comprar o gás de cozinha, quando as empresas de transporte coletivo estão com dificuldade de manter o serviço de transporte público por causa do preço do diesel. Então,
fica claro nessa prática da empresa a diferença de entendimento da função da empresa pública dentro da economia, em todo o governo Lula e também no governo Dilma, a empresa foi gerida com consciência do seu papel social também. Ela também gerou lucro e ela também atraiu investimento de todo lado, ou seja, as duas coisas não são incompatíveis, mas ela levou em conta, sim, a sua missão social e a função social que os diferentes combustíveis têm dentro da sociedade. Então, eu acredito que o que a gente sente hoje, para chegar, então, à parte segunda de sua pergunta, que a frustração da população é procedente, na medida que a Petrobras não está fazendo nenhuma consideração social da sua estratégia hoje, a não ser dizer que o governo também, o Estado brasileiro também é acionista e o Estado brasileiro recebe os dividendos. Mas isso, evidentemente, não funciona dessa forma, ou seja, se esse dividendo está sendo produzido em detrimento da população, da condição de vida objetiva da população. Então, eu tenho que reconhecer, por outro lado, que o governo está sendo absolutamente coerente. Ou seja, esse governo assumiu com esse discurso e está praticando o que eles disseram que iam praticar. Acho que o presidente Bolsonaro ainda ensaiou, em 2018, um agrado aos caminhoneiros, mas ele logo percebeu que isso ia colocar ele em linha de choque, ia implodir a situação do ministro da Fazenda, que é um representante do capital financeiro, que é um representante do segmento da sociedade interessado em que a Petrobras tenha como prioridade o interesse do acionista. Então, você vê que o presidente abandonou esse discurso e que agora, inclusive, os caminhoneiros estão dizendo que o presidente traiu, que não cumpriu os compromissos dele e tudo mais, mas o presidente não está respondendo de nenhuma maneira. Aliás, está respondendo de forma a apresentar ao público que a responsabilidade não é dele. Então, ele vai a público, fala mal da Petrobras, troca o presidente da Petrobras, agora, essa semana, demitiu o ministro de Minas e Energia, ou seja, tudo como se fosse a teoria do NECO, né? Conhece a teoria do NECO? Não é comigo, não. Então, está dizendo que, ou seja, deve ser aí, é alguém aí, o que a Petrobras faz é um absurdo, e não pode ser um roubo da população, não sei o quê, mas ele mesmo que podia fazer alguma coisa efetivamente para mudar a orientação, não pode. Com esse ministro da Fazenda, com esse compromisso que ele tem com o mercado financeiro, e que, principalmente nesse ano eleitoral, é muito difícil ele romper, porque aí está uma base considerável da sustentação dele. Então, o que nós estamos assistindo é triste, é frustrante, mas é exatamente o cumprimento dos compromissos desse governo, e caso esse tipo de gestão tenha uma sobrevida, a gente não deve esperar nada de diferente. Falei um bocado aqui, hein, Douglas? Não, professor, mas respondeu bem. Inclusive, acho que até explica muitas dúvidas, né, que o pessoal vem a ter quanto a essa questão da disparada de preços dos combustíveis da Petrobras. E complementando, professor, o que o senhor falou, no caso, por essa questão do financiamento, né, ser em dólar e pagar em dólar, meio que justifica o porquê da manutenção do PPI até o momento, não é isso?
Ele justifica a manutenção da paridade. Mas é isso que eu estou dizendo, Douglas. Ou seja, o que quer dizer a manutenção da paridade? Quer dizer que tem que ser igual todo dia? Tem que ser igual todo minuto ou pode ser todo mês? Ou pode ser a cada 2 meses ou a cada 3 meses? E para o consumidor interno, para o consumidor brasileiro, faz muita diferença. Para o empresário brasileiro, faz muita diferença. Para, por exemplo, o empresário de transporte, esse reajuste ser, essa paridade ser mantida diária ou mensal, ou quinzenal, ou semestral, faz muita diferença. Faz muita diferença na gestão de fluxo de caixa, na previsão de despesas. É um transtorno grande. E esse é um perrengue que, no meu entendimento, a gente não precisava passar. No caso, professor, qual seria a melhor solução na sua visão, no caso? Como o senhor falou, a gente não precisava passar, a gente também entende que não precisava passar por isso. Mas, no caso, qual a sua visão de momento? O que é que precisaria ser feito de A minha diferente? visão de momento é que não precisa repassar com tanta frequência. Está entendendo? Não precisa corrigir diariamente ou a cada 15 dias. Isso, objetivamente, você fazer isso de uma forma mais suave, ou seja, fazer segundo uma média móvel mais extensa, de várias semanas ou, quem sabe, alguns meses, não vai prejudicar o resultado da companhia, até porque a média móvel às vezes vai estar abaixo, mas às vezes também vai estar acima do mercado internacional. Então, ou seja, eu acredito que não que o ganho adicional que porventura se consiga com esse ajuste praticamente imediato para acompanhar qualquer diferença do mercado internacional, o custo social que isso tem não justifica o resultado adicional que se obtém. Não é que a Petrobras vai deixar de ser rentável por causa disso, de forma nenhuma. Vai continuar a ser rentável da mesma forma, possivelmente consiga até expandir mercado. Mas, novamente, isso requer que quem está na liderança do governo entenda que a empresa estatal tem, acima de tudo, um papel social. E, no momento, não é assim. E é importante que a população veja que faz diferença. Muitas vezes, então, que a gente, nesse sentido, que a gente valorize a conscientização política da população. Porque muitas vezes, no momento de desespero ou de aborrecimento, é dizer é tudo a mesma coisa, e não é tudo político, não sei o que, isso, aquilo. Não é bem assim, não. Faz diferença, sim. E, principalmente, faz diferença no entendimento da função do Estado e da função da empresa estatal. Ou seja, qual é a relação do Estado com a condição econômica da população e, dentro desse entendimento, qual é a função da empresa estatal. E, principalmente, a empresa estatal de energia, né? E as empresas do setor de energia, não só a Petrobras, mas a Eletrobras também, que está aí na fila para ser privatizada, né? E, basicamente, comercializam produtos indispensáveis para a população. Ou seja, subiu o preço do GLP. Você pode, como eu disse, deixar de fazer bolo, mas você não pode deixar de comer, bicho. Porque estão usando mais lenha, não sei o quê. Isso aonde pode usar lenha. Mas você não pode queimar lenha dentro de um prédio de apartamento.
Não pode. Enfim, a pessoa tem que pagar o preço que for, basicamente, ou seja, é o que em economia vão dizer que é uma demanda inelástica a preço, ou seja, que é um consumidor cativo, praticamente. O preço que for cobrado é o que tem que pagar. A mesma coisa que a eletricidade. Ou seja, você vai subir. Tivemos uma situação de pouca água nos últimos anos, que levou, a gente passou esse ano passado quase todo aí em bandeira vermelha. Você vai fazer o quê? Você pode apagar a luz aqui, ali, não sei o quê, mas não tem como você desligar a geladeira, entendeu? Não tem como você desligar o elevador do prédio. É complicado. Então, ou seja, são tipos de consumo cativo. Então, essas empresas, você particularmente tem uma função social, no meu entendimento, já que você está perguntando a minha opinião, tem uma função social muito importante. Essa função social, novamente, ela está prevista na lei das sociedades anônimas. Não é que a gente está fazendo nenhuma coisa à revelia do que está pactuado com o mercado. Isso está previsto na lei das sociedades anônimas e isso se reflete no valor das ações da companhia. Então, é